A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu estou passando aqui mais uma vez para compartilhar uma pequena porção, um pequeno ensinamento extraído da palavra de Deus direto para o seu coração. Amém? Abra sua mente, abra o seu coração e vamos juntos refletir aqui na palavra do Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos transforme, que molde a nossa mente, o nosso caráter, segundo a vontade de Deus. O texto que eu quero ler com você está no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. Antes de mais nada, eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas, porque ela é a palavra de Deus e ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Para isso, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. João capítulo 16, do verso 7 ao verso 11, está escrito: Mas eu, quem está falando isso é Jesus, tá? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Essa é a palavra de Deus e eu queria fazer um breve comentário aqui e no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava falando para os seus discípulos que eles não deveriam se entristecer, porque ele estava falando da sua partida, da sua morte. Mas ele estava dizendo para os discípulos: não fiquem tristes por causa disso, porque eu estou indo para o meu Pai. E quando eu for, eu vou enviar a vocês o Consolador. Algumas versões dizem assim, o Conselheiro. Jesus estava falando do Espírito Santo. Era necessário que Jesus fosse para o Pai, para que ele nos enviasse o Espírito Santo. E Jesus diz que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo conduziria a humanidade ao arrependimento. O arrependimento não é uma obra da carne, não é algo que se pode produzir de uma forma carnal. Ele é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, ele convence o homem do pecado. O que é o pecado? De uma forma geral e resumidamente falando, pecado é aquilo que nós cometemos que transgride as leis de Deus. Então nós, durante a nossa existência, muitas vezes nós vamos nos render às nossas paixões, às nossas vontades, ao nosso egoísmo e vamos pecar contra Deus. Só que se dependesse do ser humano perceber esse pecado, ele não perceberia.
Mas aí entra a ação do Espírito Santo. Ele nos convence, ele introduz essa verdade dentro de nós, dentro da nossa mente, de que uma determinada ação que nós estamos fazendo está entristecendo o coração de Deus. Ele nos convence do pecado. A palavra do Senhor também diz que ele nos convence da justiça. O que é a justiça? A justiça é um atributo de Deus. A gente sempre fala que Deus é um Deus justo. Então, justiça é uma das características, ou seja, é uma das qualidades fundamentais da natureza de Deus. E a justiça de Deus, ela se manifesta em Jesus Cristo. Ela é revelada pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo para nós, que a justiça de Deus foi manifesta em Jesus Cristo. E Jesus fala assim, olha, ele convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai. O que significa isso? Jesus, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi morto de uma forma injusta. Foi uma grande injustiça o que fizeram com Jesus, porque ele não tinha pecado, ele não teve culpa nenhuma. Então, quando Jesus vai para o Pai, quando Jesus ressuscita, para as pessoas que recebem essa verdade, elas entendem que isso é a justiça de Deus sendo feita, porque não seria justo que um homem sem culpa morresse. Por isso Jesus morreu, mas ele venceu a morte. E a justiça de Deus foi feita, ou seja, ele ressuscitou. Ele recebeu novamente o fôlego de vida. E o Espírito Santo foi quem vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, cumprindo assim a justiça de Deus. E a terceira coisa que o Espírito Santo faz aqui, segundo as palavras de Jesus, é convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus estava falando da condenação eterna, a qual Satanás já está condenado. E nós também estaríamos condenados se não fosse o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. O homem é pecador, o homem é um ser egoísta, que só pensa em si mesmo, que não mede as consequências dos seus atos, mas o Espírito Santo, ele foi dado a nós como uma dádiva de Deus e ele está disponível para nós o recebermos em nosso coração e sermos plenamente transformados pela sua presença. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme a sua vida. Que ele faça de você uma nova pessoa, melhor do que você é hoje. Que você possa se convencer do pecado, se convencer de que as suas obras são más e passar a fazer, a cumprir a vontade de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo ensinamento que recebemos aqui, que temos a oportunidade de receber aqui todos os dias. Obrigado pelo Espírito Santo, porque se dependesse de nós mesmos, nós não seríamos plenamente convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Mas através da ação do Teu Espírito, nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar a nossa trajetória de vida, podemos nos voltar para o Senhor e ter uma nova vida, uma nova identidade,
novas atitudes, novas palavras, um novo comportamento, porque agora pertencemos a Ti, pertencemos ao Senhor. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E com isso somos guiados, somos direcionados pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu peço que essa palavra alcance o coração de muitas pessoas, que muita gente possa receber o Espírito Santo na sua vida e possa ter uma vida plenamente transformada pela ação do Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.